Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração. Voltamos de férias com força total. Estamos todos os dias na correria para a criação do primeiro congresso online de mineração, o Interconnected Mining, onde já se encontram com vendas de ingressos abertas. Acesse o site mininovations.com.br/imxp e vejam quem são os palestrantes, apoiadores e muito mais. Tanto o podcast da mineração quanto o IMXP são iniciativa da startup Mino Mine Innovations. Lembrando que o objetivo do podcast da mineração é levar conhecimento de forma simples e prática para todos os profissionais da área e público em geral. Desde já pedimos que curtam todos os áudios anteriores e divulguem nas suas redes sociais para seguirmos trabalhando juntos, trazendo sempre informação gratuita e de qualidade para todos vocês. E lembrando que também estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Logo escolha a que for mais confortável e desfrute de horas de conhecimento. No áudio dessa semana, iremos falar sobre o caso Brumadinho. Já se passou um ano depois desse desastre. E como está a cidade hoje em dia? Como foi a atuação dos bombeiros heróis? As ações que estão sendo feitas para a recuperação ambiental daquela região e muito mais. Já falamos aqui no podcast da mineração sobre mineração e desenvolvimento, onde abordamos a influência de uma mina no município a qual foi instalada. Nesse áudio, adentraremos ainda mais sobre esse assunto. Deixamos desde já um abraço reconfortante e oceânico para todos que, direta ou indiretamente, foi atingido por esse crime. Vamos lembrar com amor dos nossos entes e amigos que se foram ou estão desaparecidos. Esse é o podcast da mineração, primeiro podcast sobre mineração do Brasil, e vamos ao áudio. Em 25 de janeiro de 2020, uma barragem pertencente a uma mineradora multinacional rompeu-se, desencadeando onda de lama que destruiu casas, estruturas, vegetações e ceifou a vida de várias pessoas e animais. A barragem que se rompeu estava localizada na mina Córrego do Feijão, situada em Brumadinho, Minas Gerais. Brumadinho está localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, e sua população em 2018 era estimada de mais de 39 mil habitantes. Brumadinho tem como sua principal base econômica sustentada pela atividade da mineração. Em 2018, o município recebeu mais de 36 milhões de reais obtidos pela Cefem. Logo, o impacto desse desastre foi alto em toda a atividade naquela região. Segundo a mineradora, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão recebia rejeitos provenientes da produção dessa referida mina. A partir de então, a mesma estava inativa, ou seja, não recebia rejeitos, não tinha presença de lago e não existia nenhum outro tipo de atividade operacional em andamento. A barragem foi construída em 1976 pela Ferteco Mineração, adquirida pela empresa em 27 de abril de 2001. Ela foi construída pelo método alteamento a montante. A altura da barragem era de 86 metros, o comprimento da crista era 720 metros e os rejeitos dispostos ocupavam área de mais de 249 mil metros quadrados e o volume disposto era quase 12 milhões de metros cúbicos. Este método de alteamento a montante é no qual a barreira de contenção recebe camadas do próprio material de rejeito na mineração. Este tipo é a forma mais barata de construção de barragens, bem como a mais rápida de se licenciar. No caso de Brumadinho, os rejeitos eram compostos basicamente de ferro, sílica e água. Para contextualizar um pouco mais, ainda existe o tipo de barragem chamada ajusante, que é mais cara, mas considerada mais segura. Porém, ocupa um espaço maior e provoca já na construção impacto ambiental com desmatamento. Outro tipo é a barragem de linha de centro, onde o sistema intermediário, em termos de custo, por assim dizer, com a disposição semelhante ao método da montante. No entanto, um dreno acompanha o alteamento da construção e os rejeitos são lançados a partir da crista do dique inicial. Há também o método a seco, ainda pouco comum no Brasil, ao contrário dos outros métodos, que depositam água juntamente com os rejeitos. No método a seco, o rejeito é acumulado e armazenado na bacia de deposição, normalmente em áreas inclinadas para facilitar o escoamento. Eles são drenados e depositados em pilhas que ficam expostas à secagem ao sol. No início da tarde de uma sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, como nenhum sinal de alerta foi emitido, muitas pessoas não conseguiram deixar o local a tempo. Um estudo técnico
que a própria mineradora contratou, confirmou que a causa do rompimento da barragem em Brumadinho foi por liquefação, que é quando um material sólido passa a se comportar como fluido. O fenômeno é explicado no relatório como perda de resistência significativa e repentina, e aponta que os rejeitos e outros materiais que estavam na barragem apresentavam um comportamento frágil. Isso significa que o fluxo de água presente nesse material exerceu uma força que anulou o peso e a aderência de suas partículas, fazendo com que elas ficassem soltas. O relatório apontou ainda vários gatilhos que podem ter contribuído para a desestabilização das barragens, tais como carregamento rápido, como a construção ou lançamento de rejeitos, carregamento cíclico rápido, como sismos ou detonações, carga por fadiga, como detonações repetidas, e entre tantas outras, que causou a perda da sucção e resistência em zonas não saturadas acima do nível d'água. A última notícia, que infelizmente essa tragédia vitimou 259 pessoas e 11 continuam desaparecidas. Porém, no meio desse desastre surgiu heróis. Na área devastada foram alocados 101 militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em 20 frentes de trabalho, além de 2 cães, um drone, 166 maquinários de diversos tipos. Já trabalharam mais de 3.000 homens do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como de outros estados e até de Israel. O tenente Pedro Aihara, que ficou famoso por representar os bombeiros durante as coletivas, sempre afirmou que é um desafio essa operação. O militar conta que chegou a perder noites de sono e emagrecer 4 quilos. Esse tenente se tornou o símbolo do heroísmo de todos, que liderou sempre com honestidade e respeito pelas famílias dos atingidos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, essa operação consiste em 5 fases. A fase 1, que é a reação ao rompimento, nas primeiras 72 horas, onde todos os recursos foram lançados em campo, buscas por 24 horas e 195 pessoas acabaram sendo salvas com vida. A fase 2, que foi o planejamento operacional dos dias 4 aos dias 40, busca, onde teve buscas superficiais em todo o terreno, com homens em todo o local. Também tiveram a construção de acessos, demolição de estruturas e solicitação de recursos oriundos de outros estados. A fase 3, que também é a rotina operacional, do dia 41 até o dia 60. Foi utilizada, intensificada os cães, as escavações em áreas localizadas pelos animais, bem como o emprego de maquinário pesado. E daí foram feitas entrevistas com os familiares e colegas de profissão para traçar o padrão onde eles estavam desaparecidos. A rotina da fase 4 era a rotina operacional, dos dias 61 ao dia 200, onde tiveram escavações pontuais também junto com os cães. O mapa, organizando todas as informações que foram obtidas, e também o uso de um magnetômetro de drone com radar sobrevoando e mostrando grandes estruturas a serem escavadas. Essas escavações eram até 17 metros de profundidade. Na fase 5, que foi a busca na camada de 3 metros, desde o dia 201 até os dias atuais, quando tiveram a utilização combinada com perfuratriz para permitir um trabalho um pouco mais minucioso, e um programa de computador que consolida todos esses dados, bem como tendas de trabalho para chuva e uma estação de tratamento a seco, chamada de ITMS. Em homenagem a esses profissionais, foi criado um documentário chamado Heróis da Lama, lançado em 9 de novembro de 2019. Esse documentário mostra toda a rotina deles no resgate e operação. O nome não poderia ser outro, pois realmente foram e ainda são heróis, pois a rotina ainda não acabou. Um ano depois, toda quarta-feira existe reunião com os familiares dos desaparecidos para mostrar tudo o que está sendo feito. E de acordo ao comandante dos bombeiros, a operação só vai acabar quando todos os desaparecidos forem encontrados. Após um ano do crime na mina do Córrego do Feijão, a mineradora trabalha em 4 frentes de reparação: a social, meio ambiente, obras e segurança. Existe a reparação ambiental do rio Paraopeba, onde as análises da mineradora e do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, mostram que a pluma de sedimentos não atingiu o rio São Francisco, e é possível afirmar que o rio Paraopeba poderá ser recuperado. A empresa mantém 90 pontos de monitoramento de qualidade de água entre o rio Paraopeba e a foz do rio São Francisco, incluindo os principais afluentes da bacia do Paraopeba. Também são realizadas análises de turbidez 24 horas por dia em 16 pontos dos rios, por meio de sondas automáticas. A empresa mantém o fornecimento de água da região e está em andamento a abertura de poços artesianos e estudos de viabilidade para a instalação de filtros.
Até agora, foram instalados 22 poços artesianos em cidades abastecidas pela bacia do Paraopeba, garantindo abastecimento de água potável para as comunidades. Esses poços são complementares à distribuição diária de água que está sendo realizada por aproximadamente 100 caminhões-pipa. No quesito social, o Programa de Referência da Família foi criado para garantir a assistência às pessoas e famílias diretamente atingidas pelo rompimento. Atualmente, 596 famílias estão sendo acompanhadas. 150 índios estão sendo atendidos de forma permanente e 1.500 indenizações foram pagas. Além do acolhimento médico e psicossocial, os moradores atingidos foram direcionados para moradias temporárias custeadas pela empresa e atualmente 100 famílias estão morando nessas residências. De acordo às obras emergenciais, para a implantação de estruturas de contenção de rejeitos estão totalmente concluídas. Todas as estruturas foram implantadas conforme o cronograma e as equipes seguem focadas em finalizar os canais de drenagem e fazer a recuperação ambiental de todas as áreas. As ações de contenção de rejeito cumprem papel integrado com a iniciativa de dragagem e tratamento de água. Juntas, contribuem para a recuperação ambiental do Ribeirão Ferro Carvão e do Rio Paraopeba. Segundo o relatório da empresa, o valor investido nas obras emergenciais foram de 359 milhões. De mão de obra, foram 2.750 pessoas, sendo 50% de Brumadinho. A manutenção já foram feitas em 430 quilômetros de vias e o volume de agregados utilizados nas estruturas de contenção soma-se 220 mil metros cúbicos. E na frente de reparação de segurança, já foi concluída a descaracterização da barragem 8B. Ela era usada para a contenção de sedimentos. Após as obras realizadas em 2019, a estrutura não possui mais alteamento e nem funciona como barragem. Toda a área ocupada pela 8B já foi revegetada com espécies da região para garantir a reintegração ao meio ambiente. Nessa barragem foi feita a remoção de toda a água superficial do reservatório por meio de bombeamento, remoção do alteamento que ficava apoiado sobre os sedimentos, construção de um canal central com pedras para possibilitar o escoamento natural da água superficial e a revegetação, que foi o plantio de 1.100 mudas nativas da mata do Jambreiro e a aplicação de manta vegetal em uma área de 12.000 metros quadrados. Mais 8 barragens estão em processo de descaracterização, com entrega prevista para o primeiro trimestre de 2020. Essa tragédia de Brumadinho demonstra que uma lição deve ser aprendida, onde que com o meio ambiente não se brinca, e a mineração deve ser tratada com responsabilidade. E ainda mais que a atividade da mineração não é criminosa, e sim a atitude de profissionais que ainda temem arriscar e trabalhar de forma incorreta com o que a mineração prega. O podcast da mineração repudia toda atividade incorreta para com a nossa atividade mineira. Acreditamos também que toda ação feita pela empresa na reparação ainda é pouco para os familiares dos atingidos, mas é notório que o que pode estar sendo feito e que continue com transparência para que outras empresas e profissionais vejam que esse crime não pode ser repetido, que os criminosos envolvidos sejam punidos nos rigores da lei e que a população entenda que esse desastre não é a mineração. Mineração não é retirar vidas para garantir a produção. Mineração é a atividade que garante o futuro da sociedade moderna, que respeita o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas. O podcast da mineração está aberto para qualquer responsável da empresa que queira utilizar esse meio para explicar melhor as suas atividades. O nosso principal lema é levar conhecimento com fatos verídicos, de qualidade e gratuito. Agradecemos, pessoal, por escutar mais esse áudio. Não deixe de escutar os outros programas. Baixar o aplicativo Mineral Finder, o buscador de minerais, disponível gratuitamente no Google Play. Nos seguir em todas as nossas redes sociais e no canal do YouTube da Mino Innovations. E adquirir ingresso para o primeiro Congresso Online de Mineração do Brasil, que será um divisor de águas na mineração. Já contamos com mais de 20 palestrantes notáveis em suas áreas de atuação, bem como palestrantes internacionais que vão falar de inovação e do futuro da mineração. Ou seja, você vai ficar de fora dessa. Gente, meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, entusiasta para com mineração e lembrem-se. Gente, meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, entusiasta para com mineração e lembrem-se. Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração. E até o próximo áudio.